Hitler foi um artista fracassado. Ele acreditava que a verdadeira arte era a arte clássica. Para os nazistas, a arte moderna era uma arte judaica e bolchevique que nasceu para destruir os alemães. Os nazistas chegaram a fazer uma exposição intitulada Arte Degenerada. E sobre tudo isso nós vamos falar hoje. Com a unificação da Alemanha, após a Guerra Franco-Prussiana, os símbolos de prestígio na sociedade alemã estavam ligados à vida militar e à aristocracia. No século XIX havia uma oposição entre a pintura, a literatura e a música vindas do romantismo e as novas experimentações sob a influência do impressionismo. Havia nesse período muitas críticas à arte que não fosse considerada clássica. O impressionismo recebia bastante críticas porque utilizava muita luz, muita cor, havia fugas da representação perfeita dos temas representados. As artes desse período foram muito influenciadas por Cézanne, Gauguin, Monet, Van Gogh, entre outros. Na Alemanha e no norte da Europa, houve muita influência de Eduard Munch. Em 1850, Richard Wagner, maestro e compositor alemão, publicou o artigo Judaísmo na Música, em que ele pedia a separação do judaísmo da cultura alemã, principalmente da música. Wagner era o ídolo de Hitler, que sonhava em superá-lo. Adolf Hitler desejava escrever a história de óperas tão grandiosas quanto as de Wagner. Adolf Hitler absorveu tudo do compositor, o antissemitismo, culto ao legado nórdico e a ideia de raça pura. No século XX, tomou muita força nas artes o movimento expressionista, com a utilização de cores fortes, formas distorcidas, e a tristeza passou a ser bastante representada. A gravura se difundiu através dos jornais, publicações e cartazes. Esse movimento buscava a politização, tematizando questões sociais. Durante a Primeira Guerra Mundial, esses artistas eram contra o conflito e a gravura foi muito utilizada para mostrar os horrores da guerra. Nisso foi muito importante o trabalho de Erich Henkel, que passou muito tempo nos hospitais representando os soldados feridos. Após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha ficou numa situação muito difícil. Houve pesadas multas por conta do Tratado de Versalhes, perda dos territórios da Alsácia e Lorena, uma inflação galopante porque o governo imprimiu dinheiro e a crise de 29. Nesse contexto, surgiu um movimento na Alemanha vinculado ao expressionismo, chamado a Secessão de Dresden, que visava representar a pobreza e a guerra. Mesmo durante a República de Weimar, o expressionismo, junto com o cubismo e o dadaísmo, foram considerados manifestações estrangeiras, mas nada foi proibido. Hitler foi rejeitado na Escola de Artes de Viena em 1908. Suas obras foram consideradas convencionais demais. Ele se tornou um ressentido com esse fato de sua vida. Quando o nazismo chegou ao poder, toda a arte considerada não clássica foi perseguida, principalmente a arte moderna, que era chamada de arte judaica, arte bolchevique e arte degenerada. A Bauhaus, que foi uma escola de arte vanguardista na Alemanha, foi fechada e todos os artistas modernos tiveram que deixar o país. Em 10 de maio de 1933, os nazistas queimaram livros de autores não alemães, principalmente judeus. O cinema foi completamente dominado pela estética nazista. Leni Riefenstahl foi o principal nome com o filme Triunfo da Vontade. A arte, segundo o Partido Nacional Socialista, devia ser o veículo do sublime e do belo, do natural e do sadio. A obsessão do regime nazista com o embelezamento e a purificação estava de acordo com a ideologia racista do século XIX, que entendia que havia raças superiores e inferiores. Os brancos eram entendidos como superiores,
os asiáticos inferiores aos brancos e os africanos inferiores. Hoje nós entendemos que a raça humana é uma só, o que nós temos são etnias. Os nazistas acreditavam, portanto, que a arte alemã deveria representar, entre aspas aqui, a raça ariana, portanto, ela deveria ser uma arte clássica. O comportamento político ou religioso dos artistas e sua, entre aspas aqui, raça, passaram a não importar, sendo identificados como inimigos todos aqueles que não seguissem a cartilha do Partido Nazista. O inimigo número 1 do Partido Nacional Socialista foi o judeu. Então, tudo aquilo que os nazistas não gostavam, eles falavam que era judaico. E entre os modernistas havia muitos artistas judeus. Hitler e Alfred Rosenberg, ideólogo do nazismo, diziam que a arte moderna era uma conspiração dos judeus e dos bolcheviques para destruir os alemães. Alguns exemplos de artistas, entre aspas aqui, degenerados foram Pablo Picasso, George Grosz, Paul Klee, Vassily Kandinsky, Marc Chagall, Lazar Segal. Os dois últimos eram judeus. Na concepção nazista, os artistas representavam o mundo dessa forma porque eram racialmente degenerados ou mentalmente doentes. Com isso, os nazistas promoveram a exposição da arte degenerada em Munique em 19 de julho de 1937. Foram reunidas 650 obras de arte, entre gravuras, esculturas, pinturas e livros. Ao lado das obras, os nazistas colocaram fotos de pessoas doentes para fazer uma associação. Ironicamente, essa exposição se transformou na exposição mais vista de toda a história da arte moderna. Para compor essa exposição, os nazistas confiscaram as obras de arte de particulares e museus, e algumas pertenciam aos judeus. Algumas obras foram vendidas depois pelos nazistas. Perto da exposição da arte degenerada estava a exposição da grande arte alemã, com obras escolhidas pessoalmente por Hitler. Também os nazistas fizeram desfiles nas ruas para mostrar as obras de arte no estilo clássico. Tanto Hitler quanto Goebbels mobilizaram o racismo e o antissemitismo que já estavam presentes na sociedade alemã e europeia. E a ideia de arte pura versus arte degenerada foi importante para cristalizar a ideia de que todos aqueles considerados, entre aspas aqui, inferiores, principalmente os judeus, deveriam desaparecer, o que culminou no Holocausto. É isso aí, pessoal, eu vou ficando por aqui. Aqui no canal tem a playlist Nazismo, Segunda Guerra Mundial, Holocausto. Se você se interessar, dê uma olhada nos outros vídeos, tá certo? Se você não for inscrito nesse canal, eu peço a sua gentileza que você se inscreva, que você curta, compartilhe esse vídeo com seus amigos, publique esse vídeo nas suas redes sociais, deixe aqui o seu comentário, tudo isso é muito importante, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.